Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. E o nosso convidado desta noite é o professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina, professor Ronaldo Baltar. Seja bem-vindo, professor. Uma ótima noite para o senhor. Boa noite. Que é também analista de assuntos internacionais. O senhor esteve aqui no começo do ano e o mundo terminava 2016 assustado, né? O mundo aí com uma série de situações, particularmente com a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, e havia uma grande expectativa do que seria feito, o que ele poderia fazer, se ia cumprir as suas promessas de campanha, as mais absurdas inclusive, ou se o establishment, né, do governo norte-americano iria enquadrar Trump a ponto dele se tornar mais um presidente, né, dos Estados Unidos. Já dá para ter uma ideia do que aconteceu? Foi um início de governo excepcional, né? Ele, em algumas semanas, tomou várias medidas que chocaram, né, a boa parte das pessoas que não acreditavam que ele iria tomar essas medidas. Agradou bastante o eleitorado dele, né? O desafio com relação ao México, com a construção do muro, né? A lei de banimento do visto para países muçulmanos, que ele revogou, agora reeditou, né, essa semana novamente, com uma versão um pouco mais branda, né? A suspensão do Obamacare, né, e a substituição por uma tentativa, né, de início, né, de substituição por um outro programa, ter se retirado do Tratado Transpacífico, né, que foi, acho que para o mundo, né, foi mais do mundo comercial, né, a mais impactante. Então, tudo isso muito rápido, né? Em poucas semanas, né, ele tomou essas medidas, né? E o Partido Republicano e o sistema jurídico e político dos Estados Unidos agora está começando a digerir isso e tentando enquadrá-lo, né? Mas ele, de fato, começou tomando medidas excepcionais. Isto mostra, de um lado, que ele não estava brincando, não estava só... Havia uma dúvida se era retórica de campanha, né? Se ele teria entendido com muita perspicácia o pensamento do americano médio, né, particularmente do interior do país, que não está aí em Nova York, ou Los Angeles, ou nas grandes cidades, Chicago, mas que estava no interior e estava fazendo apenas um discurso de campanha para ganhar votos. Não foi só isso? Não foi só isso, até porque uma análise interessante é que o Trump ele continua em campanha. Tanto é que ele prefere falar, em vez de falar em público, nos sistemas, né, nos canais oficiais, nas coletivas de imprensa, ele faz comícios, né, fez um comício grande na Flórida, como se estivesse em campanha ainda. A impressão que dá é que o Trump está de olho nas eleições, está em campanha ainda, de olho nas eleições de 2018 nos Estados Unidos, que é a eleição para deputados, senadores, né, porque ele teve uma eleição, né, uma votação apertada, mas... que deu uma base expressiva para ele dentro do Partido Republicano, mas ele não tem maioria do Partido Republicano. Então, o Partido Republicano vê com certa desconfiança, né, a família Bush, né, com certa desconfiança, porque ele é um líder que veio por fora. Até pouco tempo atrás, ele era considerado um democrata, né, pelas posições nacionalistas, protecionistas, né, que ele defendia, que era mais próximo ao programa democrata. O fim do acordo com o México, né, do NAFTA, essas eram bandeiras do sindicalismo democrata, né, e que o Trump abraçou dentro do Partido Republicano. Então ele está de olho nas eleições de 2018, porque ele precisa em 2018 formar uma base que ele não tem ainda, confortável. Os republicanos são a maioria no Congresso americano, mas não os republicanos trumpistas, né, alinhados a ele. Então ele precisa dessa base. E está empolgando políticos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, aqui no Brasil, alinhado com essas ideias que ele tem, nacionalistas ao extremo, xenófobas, né? E ele pode passar a ter, ou seja, ele tomou de assalto a indicação do Partido Republicano e houve até uma tentativa da cúpula do partido em tentar freá-lo nas primárias, o que não foi possível, não conseguiram. Nenhum candidato colocado ali pela cúpula empolgou o eleitorado como Trump empolgou e a ponto de ganhar a eleição, né? Ele pode passar a ser uma febre nos Estados Unidos, uma febre dessa direita, se é que podemos chamar de direita, mas com esse discurso muito próprio?
Ele já está se configurando, né, com essa febre, tanto é que os defensores dele são muito apaixonados, né? Existe uma direita, o Partido Republicano, né, conservador, né, é bastante dividido. Quando a gente fala assim, direita, populista, né, é uma forma de identificar, mas reduz bastante. Mas existe um grupo de direita, de fato, que se identifica como direita, até uma alternativa de direita, né? O Bannon, que é o grande, né, intelectual ali no governo dele, que faz, né, o pessoal ironiza lá nos Estados Unidos, chamando ele de Darth Vader, né, que é a pessoa que tem o controle ali da força, né, a eminência parda. A eminência parda, né, ele era o editor de um jornal, identificado como jornal de direita, né, um jornal alternativa de direita, né, o nome é esse, né, alternativa de direita, a linha em que ele se enquadra, né, ou uma direita alternativa, né, que tem pontos muito claros, né, contrários à migração, defesa da família, então contrários ao aborto, uma vinculação muito grande com a parte de grupos extremistas, raciais, nos Estados Unidos, supremacia branca e tudo, que essas pessoas apoiaram o Trump. Isso não quer dizer que o Trump tenha essa mesma posição, ou que todos que estão no governo dele tenham essa posição, mas dá visibilidade para esse grupo. Então esse pessoal está se sentindo muito forte, não só lá nos Estados Unidos, como fora também. Os Estados Unidos foram conhecidos como a terra da oportunidade, assim como, de certa forma, o Brasil também, nos séculos passados, onde os imigrantes acabaram construindo nas Américas, de uma maneira geral. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil não foi diferente, duas nações, e lá, por uma questão até talvez de governo, deu mais certo e o país conseguiu ser a maior potência do planeta. Eles têm muito orgulho desse discurso de terra das oportunidades. Podemos dizer que talvez uma parte dos americanos, aqueles que estão mais no interior, que também são filhos de imigrantes, é bom que se diga, não há americano branco nativo, mas que vieram há muito tempo, irlandeses particularmente, italianos, mas que estão no interior há muitas gerações e acabam se fincando raízes no interior do país e acabam também sentindo os efeitos de uma política racial, uma política de imigração mais branda, ou seja, nas grandes cidades faltam empregos que eles acham justos, mas sobram empregos para imigrantes que se sujeitam a fazer tarefas não tão interessantes por um salário menor. Esse americano branco do interior acaba tendo aversão à própria imigração que foi a origem dele? Tem uma questão curiosa, porque os Estados Unidos têm vivido uma situação de redução do desemprego. Então não há um aumento do desemprego lá nos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim as pessoas têm essa sensação, porque para determinados grupos, né, determinadas regiões nos Estados Unidos que foram muito industrializadas no passado, fortemente industrializadas no passado, essas pessoas perderam o emprego com a migração dos empregos industriais dessa região, chamado ali o cinturão, né, da ferrugem hoje, para o México, para a China. Então as indústrias saíram, né, porque foram atrás de mão de obra mais barata, de trabalhador mais barato. Então esse grupo ficou desempregado. Então na média o desemprego nos Estados Unidos está baixo, mas nesse grupo especificamente, que são em média trabalhadores brancos, né, vem perdendo emprego desde os anos 90. E foram exatamente os estados que deram a diferença, porque a eleição é muito apertada lá. Então a diferença pouca que o Trump teve nos delegados, né, foi exatamente nesses estados que mudaram, eram estados democratas, acabaram votando a favor do Trump. Agora, tem uma outra questão também, que é a migração, que esse discurso acaba fortalecendo. Então tem a questão do emprego, né, mas tem uma outra questão que é a questão religiosa também, né? Então existe um sentimento de ameaça com os muçulmanos, né, e uma inquietação, né, dos americanos, desses que migraram no século XIX, século XX, vindos da Europa, né, com a presença de latinos, né, que falam espanhol, né, português, né, não falam inglês, são católicos, né, e os migrantes refugiados ou migrantes muçulmanos ali da região do Oriente Médio, conflito, né, alguns africanos também. Então é muito diferente, há um contraste muito diferente. Então essa reação cultural
também explica a adesão que essas pessoas têm ao discurso do Donald Trump, ou seja, são migrantes diferentes para eles, né? Então, migrantes europeus, irlandeses, italianos, alemães que vieram, né, no início do século XIX, durante o século XIX, início do século XX, né, até antes da Segunda Guerra Mundial, tem uma visão, né? Fala inglês. Naturalmente são brancos, protestantes, luteranos. Alguns até católicos ali, irlandeses, mas absorvíveis, né, como os Keynes, né, mas absorvíveis dentro do sistema. Agora, uma migração em massa de latinos católicos e árabes, muçulmanos, né, ou não árabes necessariamente, mas muçulmanos, né, com hábitos muito diferentes, isso cria um choque cultural muito grande. Nós continuamos conversando sobre política internacional logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão e nosso convidado nesta noite é o professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina, Ronaldo Baltar, que também é analista de política internacional. Falávamos da questão da imigração. Para encerrar esse assunto, nós temos nessa semana a situação alguns estados americanos entrando, puxados pelo Havaí, né? O Havaí, que é o estado mais dentro praticamente da Ásia, contestando esse novo decreto de Donald Trump com relação à imigração. Bom, que se diga que ele tirou o Iraque da lista de países vetados, mas manteve alguns países pequenos, como Omã, entre outros países, né, que não tem, Iêmen, que não tem nenhuma expressão. É mais cosmética essa medida do Trump para não entregar, dizer que ele estava errado, e o fato dos estados contestarem pode ter um novo efeito na justiça? Pode sim. A questão judicial lá nos Estados Unidos ela tem uma amplitude muito grande, porque a autonomia dos estados, né, em alguns casos até dos municípios, lá dos condados, é bastante forte. Então é um sistema judicial um pouco diferente do nosso, né, mas a ação do Trump ela tem um foco muito maior na política interna. Então, é uma prestação de contas que ele faz com o eleitorado dele, naquela perspectiva que a gente estava falando visando 2018. Então, ele precisa mostrar para o eleitorado dele, como a gente estava falando dessa reação à migração, né? Então ele tem dois focos ali. Um é com os mexicanos e os latinos, que ele justificaria para o seu eleitorado com a construção do muro, que ele já autorizou, né? Não se sabe ainda quanto vai custar, como é que vai fazer. Os próprios defensores dele, né, dizem que talvez fosse melhor uma cerca, né? Mas ele quer construir um muro para ser mais visualmente, né, mais forte. Então resolveria, construindo um muro, atende a esse público. E para os outros que são anti-muçulmanos, existe uma concepção em parte desse grupo do Trump que existe uma guerra mundial em curso dos muçulmanos contra os valores ocidentais, né? Uma teoria da conspiração geral, mas está arraigado. Tem uma formulação muito bem, muito presente dentro do governo Trump e em alguns dos líderes que ele escolheu para fazer parte do ciclo próximo dele ali. Então, tomar essa medida, ainda que ela não tenha efeito países pequenos, não tenha efeito no controle, vamos dizer assim, prático, né? Mas tem um efeito interno muito grande, né? Mostra que ele está tomando uma atitude anti-muçulmana, embora ele diga que não seja anti-muçulmana, né? Mas são países majoritariamente muçulmanos. Ele teve que mudar por conta da legislação, porque na questão anterior, na lei anterior, ele dizia que poderia favorecer nesses países minorias religiosas, né? Então, minorias religiosas seriam os cristãos. Então, ele poderia não banir visto desses países, desde que fossem minorias religiosas, que são basicamente os cristãos. A justiça americana entendeu, aí sim há a declaração de uma perseguição religiosa, e isso é contrário à Constituição americana, né? Então, foi um dos elementos que fez com que ele recuasse. Então, agora ele retirou isso, né? Então, é o banimento das pessoas de todos, né? Mas com foco nos muçulmanos. O que pode acontecer é que alguns estados podem, na justiça, suspenderem os efeitos desse decreto no seu território. O caso do Havaí, por exemplo, me parece que mais 3 estados também seguiram esse caminho.
Trump joga para os governadores a responsabilidade da sua promessa de campanha, na medida que um governador entra contra o decreto de Trump em seu estado, ele está também comprando, de certa forma, uma briga com o eleitorado de Trump dentro do seu estado. Isso, dentro do estado, fortalecendo essa disputa do eleitorado dentro do estado, né? E ele também tem uma força-tarefa muito grande, o que eles chamam dos santuários, esses estados, né? Que algumas universidades também, que declararam que têm autonomia e que elas podem receber pessoas de fora, então ele define como santuários da migração, e ele quer combater esses santuários para fortalecer exatamente o seu eleitorado, um discurso do seu eleitorado contrário, né, a esses governadores, alguns dos quais até republicanos, né, e favorecer então que surjam os candidatos mais próximos à sua linha de pensamento nas próximas eleições de 2018. Nós podemos ter, professor, uma situação inusitada de um imigrante muçulmano do Iêmen, por exemplo, poder entrar no Havaí, mas não poder entrar nos Estados Unidos continental? Exato, não entrar em Nova York, ele ser aceito no Havaí e não entrar em Nova York. É isso que o Trump está tentando criar polêmica, contestar, né, judicialmente, mas é uma situação. E uma outra situação grave que acontece também, porque ele intensificou com a polícia de fronteira dos Estados Unidos, né, a sigla ICE, a fiscalização interna, né, coisa que durante o governo Obama, mais ou menos 500 mil portadores, pessoas imigrantes ilegais foram expulsos dos estados. Em 8 anos, meio milhão. Meio milhão. Foram expulsos e eram pessoas que tinham famílias. 3 milhões foram expulsos. Desses 3 milhões, 500 mil tinham filhos. Né? 500 mil tinham filhos. E com isso fica um problema, porque os pais são deportados, mas os filhos que nasceram nos Estados Unidos são americanos. Né? Então o Obama criou um programa de protelação, né, para que desse tempo à justiça entender ou ver o que faz com o filho. Bom, o Trump suspendeu isso. Junto desse ato, né, de banimento, ele também intensificou a polícia e suspendeu o ato de protelação. Então acontece o seguinte, um migrante, né, que é ilegal, que está nos Estados Unidos, né, ou que tem filho americano, ou que vai de fora, chega no estado lá, e depois migra, mas ele tem um filho que nasceu nos Estados Unidos, né, e o pai é migrante, ele pode voltar, o pai volta e o filho fica lá nos Estados Unidos, ou seja, as famílias vão ser separadas. Isso está apavorando muitos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos hoje. Hoje nós temos uma comunidade enorme de brasileiros nos Estados Unidos. E ela deve estar bastante preocupada, e boa parte dessa comunidade, bom que se diga, é ilegal. É ilegal, são pessoas que chamam lá, eles procuram usar o termo assim, indocumentados, né? Porque têm procurado trabalhar, têm procurado a sua legalidade, não são pessoas que estão lá, vamos dizer assim, querendo ser clandestinos, eles foram lá para trabalhar e estão buscando a legalidade, né? O país ele tem autonomia para definir, né, para quem que ele concede o visto permanente ou não, então eles estão tentando lá dentro, é direito dos Estados Unidos definir quem que pode ficar ou não. Mas uma vez que a situação se concretiza, da pessoa, né, da família, está lá trabalhando há anos, 15 anos, nós tivemos um caso agora recente essa semana agora muito noticiado, uma senhora da Guatemala, tinha 2 filhos, uma filha já de 26 anos e uma filha de, se não me engano, menos de 10 anos de idade, 8 anos de idade. As duas nasceram nos Estados Unidos. O pai já havia sido deportado. Então, o que o Obama fazia, quando pegava a família, geralmente o homem era deportado e a mulher ficava um tempo para ficar com os filhos. Bom, agora ele está deportando, tanto faz. Pura e né? simplesmente. Então, a mãe foi deportada e ela deixou a filha com a irmã mais velha. E a irmã vai ser deportada também, porque ela apesar de ter nascido nos Estados Unidos, e isso a pessoa, então, a filha de 26 anos, já está há mais de 20 anos lá nos Estados Unidos, né, por conta de uma irregularidade da filha com o seguro, né, o green card deles lá de 2009, se eu não me engano. Então está ameaçada de ser deportada. Então isso cria um pânico, né, na comunidade. Né, e os brasileiros estão procurando já, tem muita gente procurando ONGs para saber o que eu faço, né, em caso de ser deportado, como é que eu faço com meu filho. Né? Alguns estão buscando esquema para trazer de volta os filhos, outros tentando ver com amigos e parentes, cuidar do filho, mas o medo é porque isso acontece de repente. Né? Teve um outro caso da pessoa que estava levando o filho para a escola,
também mexicano ou centro-americano, levando o filho para a escola. Na porta da escola, a polícia pegou o pai, né, e não tinha documentação, porque era legal, e já dali já foi levado para ser deportado, e o filho na porta da escola teve que acionar a rede de familiares, tinha ali, para poder... É uma caça às bruxas no século XXI. Daqui a pouquinho nós continuamos com o Jogo do Poder aqui na CNT. Estamos de volta com o Jogo do Poder aqui na CNT. Professor, para nós encerrarmos também esse bate-papo, quero agradecer a entrevista ao professor Ronaldo Baltar, professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina e analista de assuntos internacionais. Pelo que o senhor nos fala, não é um bom momento para brasileiros, por exemplo, tentarem a sorte nos Estados Unidos. As pessoas têm que ficar atentas, né? Tudo isso tem contestação judicial, existe um movimento muito grande nos Estados Unidos de amparo aos imigrantes, né? Nós estamos falando de ações do governo, mas existe um outro movimento. O povo americano é um povo muito receptivo, né, de maneira geral, e as instituições americanas funcionam. Então a gente está falando de casos, né, mas as pessoas têm que ficar atentas, né, mas também não criar nenhum pavor com relação a isso, mas buscar os seus direitos, buscar entender a situação atual e ter uma certa cautela, mas também não entrar em pânico, né? Porque são questões que estão em andamento, né? É uma construção que tem dois lados. Tem um lado que está tentando forçar um controle mais forte da migração e um outro lado que tenta flexibilizar isso também. Mas também para quem tem famílias aqui, né? Normalmente quem imigra deixa aqui pais, né, e também familiares. Também não é o momento também de ficar em pânico quem está aqui e tem pessoas nos Estados Unidos. Também não. É isso. O importante é se informar, buscar os seus direitos, né, junto ao consulado brasileiro também. O México tem feito, junto com a sua rede de consulados, né, campanha de esclarecimento com os seus cidadãos. Acredito que o Brasil vai fazer isso também. Sobre quais os direitos, porque isso não pode ser uma ação arbitrária, né? As pessoas, apesar de estarem indocumentadas lá, elas têm direitos também, direitos protegidos pela legislação internacional, por acordos internacionais também. Então não é questão de preocupação, apenas de acompanhamento de informação. Agradeço a presença do professor Ronaldo Baltar, muito obrigado pela entrevista, uma ótima noite para o senhor. Uma boa noite, muito obrigado. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia, um bom fim de noite para você e uma ótima semana. Tchau.